Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje trarei um conteúdo que as pessoas me pedem faz tempo, na verdade desde que eu produzi este vídeo aqui, que é o vídeo da PL 300, quando eu conquistei a certificação, e no dia seguinte já fiz um vídeo falando tudo sobre a certificação, né? O que a gente enfrenta, quais tópicos mais ou menos caem e tudo mais. É um vídeo super completo, quase 40 minutos falando sobre isso, né? Vou deixar ele nos cards aqui, mas você também pode buscar aí no canal. Esse vídeo ele tem quase 3.000 views, né, em pouco tempo, então assim, isso denota que muitas pessoas estão buscando essa certificação, mas também as pessoas têm dúvidas acerca de como é a prova, né, do que cai, de como cai. Então, eu trouxe esse conteúdo, acredito que ajudou bastante gente, mas eu estava devendo é, um conteúdo que eu tinha mencionado no vídeo, né? Que é um simulado. Então, cá estou com um simulado aqui da PL300. Assim, eu fiz o simulado, são 10 perguntinhas, né? Eu vou explicar aqui o porquê de cada resposta e tudo mais. Espero que ajude e também que traga, você sinta um pouco da atmosfera de como é a prova, tá? As perguntas possuem grande similaridade com a prova, com o que cai. Eu mudei apenas alguns detalhes para, enfim, né? Questão de também não ser um plágio da prova, enfim, tá? Então, mas assim, tudo que eu coloquei aqui realmente cai na prova, seja com o mesmo enunciado ou um enunciado um pouquinho diferente, tá? Então, a prova é a PL 300, tá? E você ganha um distintivo de Associate, ou seja, uma prova além da Fundamentals, né? E aí, aqui está a insígnia, né, o distintivo que você ganha logo após concluir a prova, tá? Outros detalhes sobre a prova, tá tudo explicadinho naquele vídeo que eu deixei, tá bom? Então, para quem não me conhece, tá? Meu nome é Pedro, eu sou especialista em dados, minha formação em gestão de TI e eu tenho pós-graduação em Business Intelligence e Analytics, tá? Recomendo que você se conecte aí, aponta o QR Code rapidinho, aponta a câmera pro QR Code aí e já vai cair no meu LinkedIn, manda uma conexão lá pra gente, né, fazer uma networking bacana. E essas são algumas certificações que eu tenho, né? Tenho do Power BI, MS 900, SC 900, AI 900, DP 900, AZ 900 e a PL 900. Além de certificações que não são Microsoft, do Nime e o AWS Cloud Practitioner, tá? Que foi a última que eu fiz, tá? E agora 2023 começou, né? O ano tá só começando e com certeza buscarei novos títulos nesse aspecto, tá? Bom, então eu vou passar a pergunta, o enunciado, eu vou dar um tempinho para vocês responderem, ou você pausa o vídeo, e vou falar o porquê da resposta, tá bom? Então, primeiro, né? A primeira pergunta: você usa um visual do R para produzir um mapa de 500.000 de clientes. Você inclui valores de Customer ID, latitude e longitude nos campos enviados ao visual. Cada ID de cliente é único, né? Então aqui a gente não tem na nossa tela, né? Então tem algumas perguntas com essa característica, né? Embora que eu coloquei uma imagenzinha, mas às vezes na prova tem somente a pergunta. Então você tem que materializar na sua mente o que está sendo dito ali, né? Customer ID, eu tenho que imaginar uma coluna, latitude, longitude, tenho que imaginar uma tabela, eu tenho que imaginar um cenário, tá? Aí ele fala aqui, ó, no powerbi.com, ou seja, no serviço do Power BI, quando a gente publica, depois de publicado, quando os usuários carregam o visual, eles veem apenas alguns clientes. E qual é a causa do problema? Tá? Isso envolve conhecer das limitações
de cada tipo do Power BI. Existem limitações de enfim, processamento de dados, de visual, de filtro, enfim, né? Então aqui a gente está pegando numa questão de limitação, tá? Então assim, alternativa A, o visual foi construído usando uma versão diferente do R? Não, né? Improvável, os dados vêm de uma fonte do Microsoft SQL Server, os dados duplicados foram removidos, ou muitos registros foram enviados para o visual, tá? E a resposta correta aqui, se você quer pensar um pouco, pausa o vídeo nesse momento aqui e dá uma pensada aí. Mas a resposta correta é muitos registros foram enviados para o visual. Por quê? E aqui cai uma explicação, né? Os visuais do R, eles possuem algumas limitações quando integrado ao Power BI. Um deles é que ele só aceita 150 mil registros, tá? Então, assim, você colocou 500 mil registros, ele vai pegar os 150 primeiros. Essa é a limitação, tá? Além da limitação, claro, de tamanho, né? 250 MB de tamanho de dados ali, mais do que isso, ele não puxa, tá? Então, tenha ciência de que existe essa limitação, tá? Isso cai na prova, tem a documentação aí também. Você pode acessar o link e ler essa documentação, tá? Pergunta 2. Você está modelando dados usando o Power BI. Parte dos dados é uma grande tabela do SQL Server, chamada Otter, que possui mais de 100 milhões de registros. Durante o processo de desenvolvimento, você precisa importar uma amostra dos dados dessa tabela, da tabela Otter. Solução. E aí tem algumas perguntas que ele te sugere como resolver. E você vai dizer se essa solução é cabível ou não. Você adiciona uma cláusula where à instrução SQL. Isso atende ao objetivo? Sim ou não? Se você quiser pensar um pouco, novamente, pausa o vídeo, mas a resposta é sim, tá? Por quê? Porque você está filtrando os dados na fonte. Você está trazendo... A tabela como um todo tem 100 mil registros, ok. Mas você no Select, você está colocando um top 1000. Então você está trazendo, importando somente 1000 registros, tá? Isso é muito... E assim, isso é uma boa prática no momento da construção do seu dashboard, né? Você está trazendo os dados, você vai ainda criar etapas no Power Query, enfim. E por que você vai, né, forçar o Power BI a ficar processando 100 milhões de registros, sendo que você pode pegar uma amostragem 1000 e depois que isso estiver pronto, aí sim você altera o seu select, tá? Então, a cláusula where, né, tem seus efeitos antes que os dados sejam importados, tá? Documentação também é importante saber disso, a dinâmica de cada conector, né? Como esse conector se comporta no Power BI, tá? E essa pergunta, ela aparece mais vezes, tá? Pode aparecer mais vezes na prova, inclusive. Bom, terceira, você tem um gráfico de barras agrupado que contém uma medida chamada salário, tá? Então você tem um gráfico, uma medida, né? Uma medida de salário. Como o valor em um campo chamado funcionário como eixo, né? Em um campo chamado funcionário como eixo, né? O salário está presente nos dados como um numérico, representado por dólar americano. Você precisa criar uma linha de referência para mostrar quais funcionários estão acima do salário médio. Solução, ele está te propondo novamente. Você cria uma linha média usando a medida salário. Ou seja, eu pego o sum, salário, né? E crio um average dela. Isso atende o objetivo? Tic-tac, tic-tac. Não. Isso não atende o objetivo, né? Por quê? E a explicação é, em vez disso, você cria um percentil, né? Então, eu tenho um gráfico aqui, eu venho e crio um percentil aqui e coloco em 50%, né?
Por que a média não atende? Porque a média não vai gerar uma linha constante. A média ela vai gerar conforme cada barra, né? Ela vai interagir conforme cada barra. Então ela vai ter vai ser volátil. O percentil não, é uma linha constante. Então, nesse caso, é não, tá? Quarta pergunta, você está modelando usando dados do Power BI, mesmo enunciado, olha só. Parte dos dados é oriundo de um SQL Server, uma tabela chamada Order, possui 100 milhões de registros, né? E a solução, você adiciona um filtro a nível de relatório que filtra a base na data do pedido, né? Isso atende, isso otimiza o seu relatório? A resposta é não, né? Por quê? Porque você já importou esses dados já estão no Power BI. Depois que esses dados já estão no Power BI, a performance já caiu, né? Então você adicionar um filtro que é numa camada visual, né? Aqui você tem a camada de tratamento de dados e você tem aqui a camada visual. Você adicionar um filtro aqui, você já impactou aqui, né? Então a resposta é não. Próxima pergunta. Você cria uma visualização que compara, eu escrevi errado ali, que compare, né? Ok. Receita e custo. Ah, tá certo. Você precisa criar uma visualização que compare receita e custo ao longo do tempo. Que tipo de visualização você deve usar? Ignora aqui, né? Por mais que está aqui, não, é só uma imagem exemplo que eu coloquei. Mas aqui, às vezes, a gente pode ir por dois aspectos, né? Algumas questões, se a gente não souber, a gente tenta ir por eliminação, as que não fazem sentido. Eu acho que eu trouxe, inclusive, uma pergunta nesse aspecto, tá? Que a gente vai por eliminação. E nesse caso aqui, é conhecer muito do que cada visual ele passa de informação. Cada visual ele tem um propósito, né? Então, o gráfico de roscas ele tem um propósito, o gráfico de pizza tem outro propósito semelhante, o gráfico de barra, o gráfico de barra horizontal é conhecer, né? Isso daí é storytelling, tá? Então, assim, gráfico de área empilhada, eu quero comparar receita e custo ao longo do tempo, ou seja, eu tenho duas métricas, eu quero comparar essa evolução ao longo do tempo, então eu estou falando ao longo dos meses. O que faz mais sentido? Um gráfico de rosca? Embora muita gente, né, tem gente que coloca gráfico de pizza para tudo, né, e acaba deturpando demais o seu dashboard. Mas assim, tem gráfico de área empilhada, gráfico de rosca, gráfico de linhas e gráfico em cascata. Qual que é a resposta correta? Gráfico de linhas, tá? Um gráfico de linhas ou um gráfico de linhas, ou gráfico de linhas, né, exibe a evolução de uma ou várias variáveis numéricas, né? Os pontos são conectados por segmentos de linha reta. Um gráfico de linhas é frequentemente usado para visualizar uma tendência nos dados em intervalos de tempo, ou seja, uma série temporal. Assim, a linha é frequentemente desenhada cronologicamente, tá? Então, storytelling, tá? Conhecer, né? Para que serve um gráfico de barras, quando eu devo aplicar, um gráfico de linhas, um gráfico de área, tá? Isso tem conteúdo na internet sobre isso. Sexta pergunta, também envolve gráficos. Você tem uma tabela que contém dados de vendas e aproximadamente 1000 linhas. Você precisa identificar os outliers na tabela. Que tipo de visualização você deve usar? Aí você tem gráfico de área empilhada, gráfico de rosca, gráfico de dispersão e gráfico em cascata, né? Qual que é o correto? O gráfico de dispersão, né? O gráfico de dispersão, ele justamente tem essa finalidade, né? Ele é composto por dois eixos e você consegue, dois eixos e uma medida, né? Ou mais medidas, e aí você consegue identificar esses outliers, né? Você consegue identificar um comportamento comum e o que foge desse comportamento. O que foge desse comportamento são considerados outliers.
Isso conceitual, né? Então, outliers são aqueles pontos de dados que estão fora do padrão geral de distribuição. E a maneira mais fácil de detectar outliers é através de gráficos. Gráficos de caixa ou gráficos de dispersão. Podem ajudar a detectá-los facilmente. Tá? Pergunta número 7. Você tem um relatório no Power BI. O relatório contém visualizações que têm interações, né? Clique um, filtro outro e etc. Você precisa identificar quais visualizações demoram para serem concluídas. O que você deve usar? Esse daqui é um típico caso de eliminação se você não souber a resposta. Então, assim, perfil do SQL será Performance Analyzer, diagnóstico de consulta do Power BI e Microsoft Edge DevTools. Então aqui a gente vai por eliminação. Microsoft Edge DevTools. Nunca nem vi no Power BI essa ferramenta. Não. Perfil do SQL Server. Aí é SQL, né? Power BI. Vamos riscar. Sobrou 2. Né? Diagnóstico de consulta do Power BI. Talvez quem não conheça pode ficar na dúvida, tá? Mas nesse caso é o Performance Analyzer, né? Então assim, aqui a gente foi por eliminação, sobrou. Se você não souber, sobraram 2 respostas possíveis. É 50% de chance de você acertar, tá? Então tem muitas perguntas que talvez, né, você deva usar essa estratégia, se você não souber. Mas é Performance Analyzer, tá? E aí ele fala aqui que o Performance Analyzer faz tal. E eu coloquei um exemplozinho aqui, né? Então, ele justamente analisa tudo que está de forma visual ali e coloca a duração em milissegundos. Você consegue entender ali o que está congestionando o seu dashboard, tá? Pergunta número 8, novamente, olha só, esse enunciado aqui já apareceu 2 vezes, né? Essa é a terceira e isso acontece na prova, eu trouxe de forma proposital, tá? Tudo isso daqui para tentar trazer a atmosfera bem semelhante ao que é da prova. Claro, não vai ter ninguém te explicando, né? Vai ter um indiano olhando você fazer a prova e tem um cronômetro ali em contagem regressiva, né? Então, a atmosfera é diferente, então aproveitem esse momento, tá? Você está modelando dados usando o Microsoft Power BI, parte dos dados é uma grande tabela do Excel, 100 milhões de registros, tal, você precisa importar uma amostra de dados. Solução, você escreve a expressão DAX usando uma função filter. Isso atende ao objetivo? Então vou lá, calculate, né, count rows, filter, onde o número filter 1000. Isso atende? Não. Novamente, né? Camada de tratamento, camada de apresentação. DAX está aqui, né? Eu preciso, a amostra ela é carregada aqui. Eu não preciso, não serve, não me atende, tá? A resposta é não. Novamente, né? Filtro é aplicado após a importação dos dados. Então, o mais recomendável é usar o where ali no seu select. Novamente, porque é pegadinha e cai bastante. A solução proposta aqui é, no editor do Power Query, você importa a tabela e adiciona uma etapa de filtro à consulta. Isso atende o objetivo? Aí é pegadinha. Você vai colocar aqui não, porque já bateu várias vezes. Cláusula where. Aqui atende, tá? Aqui dá certo. Porque no Power Query, tá? No Power Query, quando nós usamos conectores, aí é conhecer a mecânica, como eu disse, conhecer a mecânica de cada conector. Quando a gente importa do Power Query, se a gente adiciona um filtro lá no Power Query, né? Nesse momento, ele está indo lá na instrução, no select, e colocando essa cláusula lá, essa instrução lá, entendeu? Então, nesse caso, atende, tá? Que é o query fold e tal, atende, tá? Então, isso tem essas pegadinhas, tome cuidado.
E a última, sua empresa tem vídeos de treinamentos publicados no Microsoft Steam. Microsoft Steam, para quem não sabe, é o YouTube ali do Office 365, né? Então você pode, de forma corporativa, você pode ir lá publicar os vídeos, compartilhar esse vídeo de forma interna. Você precisa exibir os vídeos diretamente em um painel do Microsoft Power BI. Que tipo de tile, de bloco, né, você deve adicionar? E aí, muita gente, né, quais são as opções? Um vídeo, dados streaming personalizado, caixa de texto e conteúdo da web. Muita gente vai colocar vídeo. Ah, Microsoft Steam é vídeo, vou colocar vídeo. Errado. É conteúdo da web. Né? O vídeo, ele só serve para vídeos do YouTube, se eu não me engano, e do Vimeo, tá? Então essa opção, quando você quer trazer do Microsoft Steam, ela não atende. Como eu sei disso? Eu já precisei alguma vez fazer isso. Então, assim, a prova tem essa questão de vivência, né? O que eu falei no vídeo anterior, eu acho que para você tirar uma certificação tem que ter 2 anos ali de vivência, tá? Tem muita prova que é estudo de caso. Eu não quis trazer aqui porque, sinceramente, só de lembrar me cansa ler tudo aquilo. Mas vai ter as primeiras perguntas, geralmente as 5 primeiras, é estudo de caso, é texto gigante, né? Aí vai ter imagens de tabela, isso e aquilo. Você vai ter que debulhar aquilo dali, tá? São mais ou menos 5, né? E depois disso, as outras são só, né, dessa questão de escolhas, tá? Às vezes pode cair múltipla escolha também, eu não trouxe nenhum exemplo aqui de múltipla escolha, mas é múltipla escolha, ele vai deixar claro. Selecione 2 opções, tal. Ler o enunciado é importante, tá? Porque se você não prestar atenção no enunciado, você pode se comprometer. Certo? Então, espero que você, depois disso, tenha sentido mais tranquilidade aí para fazer sua prova. Espero que você tenha êxito. Vai para cima, agenda a prova. Se der errado, não desanima. Tenta de novo, tá? Não desiste dos seus objetivos. E se meus vídeos, né, te ajudarem a conquistar esse objetivo, me marca lá no LinkedIn lá para a gente comemorar. Vai ser bem interessante e vai ser muito satisfatório saber que esse conteúdo aqui pôde ajudar pessoas, tá? Mas é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o gostei, vai ajudar bastante e compartilhe esse conteúdo aí com quem você acha que precisa, ok? Mas é isso, vou nessa, valeu e falou!